Alguns espaços começam a se tornar visíveis na cidade. Tudo isso está sendo colocado numa plataforma digital. Mas o que salva a humanidade é que não há quem cure a curiosidade. É o Goiânia Cidade Invisível. Você conhece? Mas o que salva A gente se marcou de encontrar aqui neste ponto aqui da cidade, por quê? Então, estamos aqui de frente para um vazio urbano, né? Esse prédio abandonado, como a maioria das pessoas entenderia. O que é um vazio urbano, né? O que é um vazio urbano? Acho que a galera vai se perguntar sobre isso. Vazio urbano não é só um edifício abandonado. Vazio urbano é qualquer área, qualquer solo dentro da cidade que não cumpra a sua função social. Você participou recentemente de um workshop sobre vazios urbanos, né? Fala um pouco dele pra gente, né? Sim, foi uma série de oficinas que a Suburbana promoveu aqui em Goiânia, né? Para dar início a um projeto de mapeamento colaborativo, uma plataforma de mapeamento colaborativo que vai mapear não só os vazios urbanos, como árvores frutíferas, arte urbana e arquitetura arte deco na cidade. Esse workshop foi muito legal, porque quem participou foram pessoas de toda a cidade, né? Então, e pessoas de diferentes áreas. Teve nutricionista, teve engenheiro, teve arquitetos, biólogos, estudantes. Então, todo mundo que se importa com a cidade participou desse workshop. E qual foi o tema do workshop? O tema que eu coordenei foi cidades comestíveis. Uhum. E o que é uma cidade comestível? Boa pergunta. Uma cidade comestível é uma cidade que você vai vivenciar ela de outra maneira. Como? Através do paladar. É uma cidade que você pode caminhar por ela e vivenciar as árvores frutíferas que tem nela, as hortas urbanas e ter essa relação com a cidade. é que não há quem cure a curiosidade. A curiosidade inventou a humanidade. Professora Márcia, nós estamos aqui no Lago das Rosas, aqui em Goiânia, onde existe alguns elementos, né, de construção do Art Deco. Né? Qual a importância, professora, mapear esse Art Deco de Goiânia e disponibilizar isso numa plataforma digital na internet? Qual é o valor disso? Eu acho que o valor ele é enorme, porque ele vai possibilitar às pessoas o conhecimento do Art Deco, um conhecimento que vem primeiro pela curiosidade visual, depois pela quantidade de imagens que surgem e com isso, poxa, o que está acontecendo, por que é que essas imagens estão vindo e depois a pessoa sendo a própria produtora dessa imagem, participando. Quer dizer, no bojo dessas atividades há uma busca de conhecimento e essa busca é importante porque esse conhecimento significa conhecer a cidade, porque o Art Deco faz parte da cidade e a maioria das pessoas passam por edifícios Art Deco, por arte urbana Art Deco e não reconhecem porque não têm as informações que vão permitir que haja esse reconhecimento e fruição, apreciação daquelas obras. Através desse mapeamento a gente consegue ter uma visão, uma noção de onde estão esses vazios urbanos, de uma forma mais lúdica, mais clara do que um mapa técnico da prefeitura, por exemplo. A gente consegue ter, qualquer pessoa que tiver um smartphone ou um computador, acessa lá o aplicativo, o site e acessa esse mapa e consegue ter uma visão
de quantos vazios a gente tem, quantos edifícios abandonados tem na cidade, no centro, no seu bairro. Todo ano é bom, todo mundo é fim. Você tem amor em mim. Todo mundo sabe, você sabe que a cidade vai sumir por debaixo do mar. É a cidade que vai... E para que isso aconteça, é preciso que a cidade tenha frutas, tenha espécies frutíferas, né? No caso de Goiânia, como é que está hoje, no panorama geral? Goiânia ainda conta com poucas árvores frutíferas, né? A gente está começando a mapear agora, mas o que a gente pode ver quando a gente anda pela cidade é que a gente tem poucas árvores frutíferas e ainda poucas hortas urbanas pelos espaços que a gente tem. A gente pode aproveitar muito mais esses espaços e plantar mais árvores frutíferas. O fato de uma cidade não ter ou ter poucas árvores frutíferas é problema? Com certeza é problema, porque isso muda o modo como as pessoas vão usar a cidade, né? Como elas vão se relacionar com os espaços que existem na cidade. Então, se você tem mais árvores frutíferas, nas praças, por exemplo, você vai usar ela mais com a sua família, você vai lá no final de semana, aproveitar, pegar a fruta da estação, e é uma outra forma de diversão também, né? Esse trabalho que está sendo feito com essa plataforma digital, ajuda em alguma coisa nesse sentido? Ajuda e precisa também de que o Art Deco ele seja ensinado nas escolas, né? A importância desses edifícios também. Então são várias frentes que têm que ser atacadas, né, para poder haver esse reconhecimento e essa valorização, porque a cidade perde com isso, né? O Art Deco em Goiânia foi um Art Deco muito especial, numa condição diferenciada, quase que única, né? Então é preciso que as pessoas saibam e apreciem, ou não, mas pelo menos que conheçam, né? Que é o ponto mais importante. Para tudo ser, você. Todo fim de mundo é fim de nada, madrugada e ninguém tem mesmo nada a perder. Kaique, dentro desse workshop que você coordenou, que trabalho que foi feito? O mapeamento já está pronto, acabado, já foi fechado? Não, o mapeamento só começou e a intenção é que ele continue a longo prazo e que seja um instrumento de uso da sociedade. Na prática, qualquer cidadão pode participar dele, pode agregar material ali nessa plataforma, Sim, no caso do vazio urbano? Sim, isso aqui é Como é que faz? uma das coisas mais interessantes. Justamente por isso o colaborativo, o nome, né? Mapeamento colaborativo, porque qualquer pessoa, qualquer cidadão pode colaborar, pode pegar o celular e abrir lá o aplicativo. É um site, na verdade, você não precisa baixar o aplicativo, nada. E aí você abre o mapa e aí você tem lá uma série, você tem lá as opções, vazios urbanos, árvores frutíferas, arte urbana, e aí você marca, por exemplo, nós estamos aqui de frente a esse prédio abandonado, que é um vazio urbano, aí eu pego meu celular, marco nele esse prédio aqui, tiro uma foto, descrevo ele, onde que ele está, o endereço, o que ele é, se eu sou, que informação que eu tiver, eu coloco. E isso fica disponível para quem acessar, para quem quiser. E o fato, por exemplo, de ter uma cidade com bastante fruta, qual a influência disso na questão da economia? Das famílias? Chega assim a ter uma quantidade e variedade de frutas que abastece casas, abastece famílias? Depende de cada cidade. Em Goiânia a gente não tem uma variedade muito grande. Uma coisa muito engraçada que eu fiquei observando é que, por exemplo, Goiânia não tem piqui. Você não acha piqui na cidade, E assim, goianiense adora piqui. E eu não sei se não tem piqui porque a gente não planta, porque a gente cozinha todos eles e come todos eles, ou porque a gente não tem o hábito de plantar tantas espécies nativas e frutíferas, né?
E realmente, se você tem uma cidade que tem uma variedade muito grande de frutíferas, de árvores frutíferas, as pessoas podem se alimentar melhor e precisam pagar menos por isso. Isso tem toda uma cadeia de produção de lixo que vai ser evitada, né? E uma árvore carregada de frutas, ela é a certeza que as pessoas vão parar e pegar essas frutas? Ou isso também é uma questão cultural, de hábito? Eu acho que é uma questão cultural, sim, mas é muito comum você ver, por exemplo, um pé de manga lotado de manga e as pessoas irem atrás, por mais alto que eles sejam, elas conseguem pegar. Então eu acho que realmente, se tem fruto, as pessoas vão pegar. Professora Márcia, o Art Deco, ele faz parte do cotidiano do goianiense? Ele consegue perceber isso? Olha, infelizmente não. Ele faz parte porque ele é um sólido que está no caminho das pessoas, ou como um edifício, ou como uma obra de arte urbana, mas as pessoas não percebem. Elas não percebem porque não conhecem o Art Deco. Foi um estilo que surgiu em 1925 na França, para se contrapor ao Art Nouveau e começou a ser divulgado no cinema, nas revistas e, olha, e se espalhou por todo o Ocidente e parte do Oriente. Em muitas cidades, inclusive Nova York, Paris, ele está muito bem conservado e muito bem divulgado, mas nós ainda não temos essa consciência do valor do Art Deco. Ô, Kaique, tem uma informação, né? Circula a informação, sempre que se toca em vazio urbano, de que dentro de Goiânia cabe uma outra Goiânia, é isso mesmo? Sim. Devido ao número de lotes, de terrenos? São cerca de 100 mil vazios urbanos na região urbanizada de Goiânia. Vazios como esse, edifício abandonado, como lotes vazios, como terrenos subutilizados que não cumprem a função social. E utilizando esses vazios urbanos, a gente pode não teria necessidade de se expandir a cidade como ela vem se expandindo há anos e anos, cada vez mais. Eu acho que Goiânia tem muito espaço urbano que precisa ser reutilizado, né, em questão de vegetação, em questão de árvores, e acho que a gente precisa sim valorizar o que a gente tem no Cerrado, porque a gente já perdeu mais de 50% do Cerrado. E os goianos mais novos, os goianienses, eles não conhecem o Cerrado. Se você chegar com um cajuzinho, uma mangaba, com uma macadela para uma criança, dificilmente ela vai saber o que é. Então, se a gente traz isso para a cidade, a gente resgata essa imagem do Cerrado, essa relação que a gente tem com o Cerrado, né? E a gente ajuda até a proteger, porque a gente protege o que a gente conhece. Natália, nós estamos na Praça Cívica e nós vamos para onde agora? Vamos ali em cima no Coletivo Centopeia, que a gente tem alguns pontos lá, eu posso te mostrar. E lá nós temos o quê? Em termos de... A gente tem algumas mangueiras, a gente tem uma agrofloresta, é um lugar bem legal. Então vamos lá? Natália, aqui foi o primeiro espaço que vocês fizeram a intervenção, né? Resultado do workshop. Aqui a gente está vendo um pé de manga, né? Tá bem carregadinho, né? Eu vi ali um pé de limão também. Caminho, né? A gente passou por um pé de, você falou ali, um pé de Goiaba jambo. e o de jambo. Goiaba e jambo, né? Ou seja, só nesse espaço aqui, 4 variedades. Exatamente. E você viu tanto que é interessante? Depois que a gente começou a conversar sobre esse assunto, você também começou a reparar nas árvores da cidade. Isso que a gente quer que as pessoas façam, que elas comecem a olhar para a cidade de maneira diferente. E em 2001, com a implementação do Estatuto das Cidades, que é uma lei específica para a urbanização das cidades, que foi uma grande conquista da luta pela reforma urbana, dos movimentos, dos arquitetos, enfim. O Estatuto das Cidades ele se aprofunda mais, detalha mais essa legislação em relação aos vazios urbanos
e ele coloca alguns meios de se combater a especulação dos vazios urbanos, que é o que costuma ocorrer, né? Uma imobiliária, por exemplo, uma empreiteira, manter um lote ou um edifício subutilizado por anos e anos, especulando até o entorno da área se valorizar suficientemente para ele resolver investir e, enfim, dar uso àquela área. Aqui no centro, aqui na Goiás, o outro vazio urbano é esse prédio aí, né? Sim, esse prédio aqui na esquina da Goiás com a A3, em pleno coração do centro de Goiânia, com toda essa efervescência, toda essa movimentação diária, que você tem um prédio, uma área desse tamanho, vazia, sem cumprir nenhuma função social, sem nenhum uso, por anos e anos, e a prefeitura assim deixa e nada faz. Papai, mamãe não quer que eu suba no cajueiro. Ela falou, se eu subir eu caio da galha do cajueiro. Papai, mamãe não quer que eu suba no cajueiro. Aparecida, você estava colhendo manga aqui agora, né? Por você e seu filho. O que você acha de ter uma árvore frutífera numa praça onde você possa chegar e pegar uma fruta? Além de ser fresquinha, né? Gostosa, pegada na hora, eu acho maravilhoso. Não tem que ir na feira comprar. Não tem veneno? Não tem veneno. Ótimo. Né? Uhum. Lá no Jaó mesmo, eu trabalho lá nos finais de semana e naquele Parque Beija-Flor tem muita manga, muito bom. A gente passa quase o dia todo lá, tem até genipapo lá. Quando eu era pequena, bem pequenininha, eu lembro de comer manga, só a manga que tinha nos lotes perto da minha casa. Isso é muito interessante, porque depois que eu cresci, eu percebi que eu pelo menos tenho pouco essa cultura de ir buscar a manga na praça, por exemplo, né? E os lotes vêm sendo ocupados também, perto da minha casa, então teve uma mudança disso. Mas para mim ficou um pouco assustador que eu tivesse que pagar por uma manga, que antigamente eu pegava livremente, né? Pelo menos a manga tem tudo quanto é lugar de Goiânia. Em todo lugar, exatamente. Natália, tem outros espaços iguais a estes em que foi feito esse mapeamento e esse tipo de intervenção também? Tem sim. A gente tem mapeamento em outros bairros, né? Tem no Parque Amazônia, tem no setor oeste, tem vários outros bairros de Goiânia. A gente está começando a expandir esse mapeamento. Então essa região aqui já está mapeada e a gente depende muito que as pessoas usem cada vez a plataforma, né? Exatamente isso. Está passando, viu uma árvore, vai lá, tira uma foto, entra com os dados dela e a gente faz a validação. Me deixa mamãe subir, deixa subir na galha do cajueiro. Natália, falando em educação, qual seria a importância da participação das escolas neste projeto? A participação das escolas é crucial, né? Porque é ali que está sendo formado toda a base. Então, se quem está na escola começa a observar a cidade, eles começam a usar a cidade de maneira melhor, né? Então, uma praça que é muito utilizada, uma cidade que é muito arborizada, principalmente com frutíferas, é uma cidade que tem uma qualidade de vida maior e até o índice de criminalidade diminui. Tem vários artigos que mostram isso, artigos científicos. E a cidade deixa de ser invisível? Deixa de ser invisível e passa a ser comestível. Comestível, né? Com relação às hortas, a gente estava falando de escola, muitas escolas em Goiânia, tanto do município quanto do estado, muitas têm hortas, né? E seria necessário levar essas hortas, por exemplo, para as praças? É uma ideia legal? Eu acho que é uma ideia muito legal, porque se você vê aqui, a gente tem um gramado imenso. E esse gramado, ele demanda uma energia, um recurso para você podar, não necessariamente ele é utilizado do jeito que ele está hoje. Então, se a gente pega um espaço desse e faz
uma horta, um sistema agroflorestal, por exemplo, as pessoas vão utilizar muito mais e a qualidade do alimento dela vai ser melhor, porque não vai ter veneno, né? O Art Deco do Teatro Goiânia, ele tem uma especificidade. E essa especificidade, ela é uma tipologia. Por quê? O Art Deco, ele praticamente não elaborou tipologias para os edifícios, mas uma tipologia muito certeira existiu, que se chamava Variações em torno da Torre Única, que veio dos Odeons britânicos. A partir desses cinemas nos Estados Unidos, essa tipologia se espalhou. O Teatro Goiânia, dentro desse esquema de projeto, ele é perfeito, ele é uma obra-prima. As pessoas precisam saber disso, da raridade que é, e de uma obra-prima arquitetônica ter sido erguida num lugar praticamente desértico, né? Foi no 1937 que se iniciou a construção. Então são coisas muito saborosas que as pessoas estão perdendo, né? Nós brasileiros temos um grande problema com a preservação da memória, né? Parte disso se deve, por exemplo, ao fato de nós não estudarmos tanto a arte nas escolas? Em parte, sim. Mas antes disso, a gente deve levar em consideração que o brasileiro, de uma forma geral, ele dá mais valor ao que é privado do que o que é público. Né? Por isso que a gente vê tantas depredações, a gente vê tanto descuido com a cidade, com os edifícios, por essa falta, que é uma falha na educação, né? Então, é preciso, antes de tudo, educar as crianças e os jovens para o que é público, para a apreciação, valorização do que é público. Kaique, além desse mapeamento que está sendo feito nesse projeto Cidade Invisível, só ele não vai dar todas as respostas, todos os caminhos. O que mais pode ser feito? Justamente, o mapeamento ele é só um instrumento que serve muito mais para a gente compreender o processo e talvez utilizar em pesquisas e tal, do que realmente para servir de solução. A solução, no contexto que a gente tem, na conjuntura, no sistema político que a gente tem, a solução ideal é política pública, não tem para onde correr. As políticas públicas, elas têm que caminhar junto com outras medidas para que a somatória de esforços, né, políticas públicas, escolas privadas, escolas públicas, enfim, para que haja um esforço vindo de múltiplas áreas, né, para trabalhar no sentido da educação patrimonial e respeito à cidade, respeito ao que já foi vivido nessa cidade, ao que se construiu. Então, quando a gente fala de soluções, quando a gente fala de política pública que a gente quer que seja implementada, a gente tem que falar da importância que é eu como arquiteto, você como jornalista, a população, a sociedade ocupar os espaços de decisão, de tomada de poder, ocupar todos os espaços possíveis, assim como os movimentos ocupam os vazios urbanos, a gente ocupar os espaços onde a nossa vida é decidida, onde a urbanização da cidade é constituída na legislação, e porque assim a gente vai conseguir implementar as políticas públicas de forma colaborativa, de forma horizontal
A gente deixa de usar a cidade só como um ambiente que você vive no sentido de ir para sua casa, ir para o trabalho e passa a interagir com ela melhor, né? Eu acho que a cidade é nossa, a gente precisa usar esses espaços, né? Ter esse sentimento de pertencimento da cidade e essa cultura de conhecer o vizinho, conhecer a sua cidade, de plantar, né? Observar muito bem e participar disso. A cidade ela precisa ser algo que o cidadão participe da sua construção. E a melhor maneira é desse jeito, é plantando uma árvore frutífera e indo lá e colhendo. A EMA, o verdadeiro símbolo de Goiânia. Com toda a justiça, apesar de nunca ter sido cogitada para tal, a EMA deveria ser o símbolo de Goiânia. Nos desenhos rupestres, lá está ela, antes de tudo, antes do sempre, vinda da eternidade, a primordial, a imemorável. Atílio Correia Lima, o urbanista, marcou o lugar onde deveria ser construído o Palácio do Governo com o esqueleto de EMA, o único objeto encontrado no local.